Irmãos, mais um domingo para a honra e glória do nosso Senhor e mais um tempo precioso em que nós vamos mergulhar na palavra de Deus. Amém? Se você quiser e se você puder, abre a tua Bíblia, desbloqueia teu celular e acessa no aplicativo Atos 2. Hoje nós estamos na nossa penúltima mensagem dessa série e os outros 6 dias. Se você perdeu algum dos dias, alguma das mensagens, vai lá no YouTube, você tem lá, obrigado. Você tem lá acesso a todas as mensagens, estão todas lá. Então, por favor, vai lá, acessa, faz todo o sentido você acompanhar a ordem. Hoje nós vamos para a nossa penúltima mensagem. Próximo domingo nós teremos aqui um momento de testemunho e depois nós encerraremos essa série, porque aí no último domingo de outubro nós estaremos vindo aí do PJ Night. Se você ainda não inscreveu sua criança, procure a Pauline para saber se ainda dá tempo. Mas nós vamos ter o nosso PJ Night aí no último final de semana de outubro. Irmãos, Atos 2, como nós temos lido semana após semana, Atos 2, 42 ao 47, nós vamos fazer a leitura. E os outros 6 dias, e hoje nós vamos falar sobre louvor. Louvor ao Senhor. E a palavra de Deus em Atos 2, a partir do verso 42, diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Se você tem nos acompanhado, você sabe, nós mergulhamos falando sobre o ensino dos apóstolos, comunhão. No domingo da comunhão tivemos o partir do pão, a ceia do Senhor, e falamos sobre as orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deus Pai, a Tua palavra é maravilhosa, Deus. Nós amamos a Tua palavra. Obrigado, Pai, por ter revelado ela a nós. E que nesse tempo, Pai, nós sejamos fiéis, Deus, no falar, que eu seja fiel no falar, Pai, que nós sejamos fiéis no ouvir, Pai. E que o Senhor conduza, Pai, esse tempo de meditação na Tua palavra, Pai, pelo Teu Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Meus irmãos, nós já demos um foco no versículo 42. Basicamente, no verso 43, nós temos que muitas maravilhas eram feitas. A gente vai concentrar um pouco nisso a partir do próximo domingo, ou no próximo domingo. E aí, a partir do verso 44, nós temos que quase como se Lucas aqui, inspirado pelo Espírito, estivesse explicando como. Como é que acontecia essa comunhão? E nós falamos sobre isso. Eles tinham tudo em comum, eles vendiam suas propriedades, nós explicamos um pouco sobre isso. E o fato é que a partir do verso 46, esse termo que aparece no verso 42, ele volta a aparecer no verso 43, no 46, porque no 46 ele volta à expressão de "e eles perseveraram". E a forma como eles perseveraram era, eles estavam unânimes todos os dias. E eles estavam unânimes todos os dias, não em um local apenas, mas em 2 locais. A Bíblia fala que eles estavam unânimes todos os dias, aonde? E nas suas casas. Eles estavam no templo e nas suas casas. O verso 46 vai dizer, eles estavam lá unânimes, eles se reuniam no templo, partiam o pão em casa. E é interessantíssimo a gente pensar, porque, lembra, tudo isso aconteceu como consequência de um dia que foi o dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes, ele era uma festa celebrada num calendário judaico, ou ele era celebrado o dia num calendário gentil, lá dos gregos, dos romanos? Era uma festa judaica ou gentílica? Judaica. Então, quem veio e desceu para Pentecostes eram judeus. E quando eles viram aquele sinal maravilhoso, eles entregaram, eles se converteram. Mas eles vinham ainda com toda a bagagem do judaísmo.
Então eles tinham essa prática de ir ao templo, de fazer as suas orações. No capítulo 3 nós temos Pedro e João indo ao templo orar. Então quando a palavra aqui fala, olha, eles iam ao templo, certamente eles ficavam por serem tantos no pátio do templo, mas eles ainda iam para os seus lugares ali, nos seus ritos de culto, mas claro que ali nascia o que vinha a ser chamado de cristianismo, que num primeiro momento gerou até confusão, se você for ler o livro de Atos todo. Se você for ler Atos 15, tem lá um concílio de Jerusalém, uma reunião da igreja para decidir como é que isso ia acontecer. Mas o que eu e você precisamos manter na nossa mente, no nosso coração, é que eles não eram cristãos já a partir do nosso conceito de cristianismo, mas eles vinham de uma herança judaica. Só que eles não se reuniam só lá nos dias de celebração no templo, eles estavam também em casas. E aí a palavra vai nos falar como é que eles estavam em casa. Mas eu quero que você vá comigo, se você tiver aí acesso à sua Bíblia, vai comigo em Lucas 42, porque o autor de Atos dos Apóstolos é Lucas. E eu acho maravilhoso a forma como ele encerra o seu evangelho, ou evangelho segundo Lucas. E lá no capítulo 24, Lucas 24, e aí a partir do verso 50 vai dizer o seguinte: tendo-os levado até as proximidades de Betânia, aqui falando sobre Jesus indo aos céus. Jesus ergueu as mãos e os abençoou os apóstolos. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam, parece um pouco como perseveravam? Permaneciam constantemente no templo, fazendo o que, meus irmãos? Louvando a Deus. É Lucas 24, versículo 53. Lá no final, último versículo. Então Lucas, ele encerra, tá aí para você. Eles faziam o que? Eles estavam constantemente louvando a Deus. Esse encerramento do evangelho de Lucas é maravilhoso, porque quando ele começa Atos, a primeira coisa que ele faz em Atos 1 é explicar como foi esse momento da ascensão de Cristo aos céus. E aí em Atos 2 ele vem e nos informa que esses apóstolos que estavam lá ainda orando e adorando e louvando, eles ensinaram a igreja primitiva a ser uma igreja que louva. Uma igreja que persevera com alegria e sinceridade de coração na adoração. E eu estou falando aqui do louvor especificamente. E eu e você primeiro precisamos guardar no nosso coração, meus irmãos, que Deus se importa com o louvor. Deus se importa com o louvor, porque está no DNA da igreja, e está lá desde a igreja primitiva até nós, porque não mudou, nós somos igreja. Está no DNA da igreja a adoração, a celebração, os cânticos, o louvor. Então olha para quem está ao teu lado e fala assim: Deus se importa com o louvor. E se Deus não se importasse com louvor, nós não teríamos, por exemplo, na Bíblia, um livro de Salmos, que é um livro de cânticos. É um livro que nos convida a louvar. E não é pouco não, é muito. São 150 salmos. Nem todos estão lá expressando louvem, 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 mas todos são formas de louvor e de adoração ao Senhor. Se Deus não se importasse com a adoração, a gente não precisaria ter salmo na nossa Bíblia. Mas se Deus não se importasse também com o louvor, ele já tinha fulminado de cara Davi, Moisés, levitas, músicos. De cara. Guitarra nem existia. Adeus, Estevão, não dava para comprar não. Não existia. E hoje nós orávamos sobre isso. Se ele nos deu dons e capacidades, ele quer usar isso para o louvor dele. Deus se importa com o louvor. Se Deus não se importasse com o louvor, no céu não tinha louvor. Não tinha adoração. Apocalipse 19, 4 vai dizer: os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostram-se e adoram a Deus. Ele estava sentado no trono e eles exclamaram: amém, aleluia. Estão lá adorando a Deus. Aí sabe o que o verso 5, Atos 19, 5 vai dizer? Olha, veio do trono uma voz, um comando que veio de onde, meus irmãos? Do trono.
E o que esse comando dizia? Louvem o nosso Deus. Todos vocês, servos, vocês que o temem, tanto grandes como pequenos, ou tanto pequenos como grandes. Deus se importa com louvor. Agora sabe o que eu acho mais incrível? É ver Jesus Cristo louvando. Você sabia que Jesus Cristo louvou? Depois da última ceia do Senhor, Mateus nos narra o seguinte: eles cearam. A última ceia, o momento final. Claro que no momento final, Jesus Cristo queria passar uma mensagem especial. Se louvor não fosse importante, ele não tinha louvado. Afinal, ele estava apressado para cumprir o que ele veio fazer. Mas ele se importa com louvor. E Mateus, capítulo 26, verso 30, vai nos dizer que depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois da última ceia, o que os discípulos fizeram junto com Jesus? Eles cantaram. Eles cantaram um hino. E aí então a cena continua, porque a cena não continuaria sem louvor. Deus se importa com louvor. Estou sendo enfático nisso. E foi isso que os apóstolos aprenderam. E foi isso que a igreja primitiva aprendeu. E a minha pergunta para nós, nessa manhã, é: se Deus se importa com o louvor, o que isso impacta a minha e a sua vida? Saber que Deus se importa com o louvor, e eu estou sendo enfático em falar louvor, porque a adoração é até mais abrangente, eu estou sendo específico, porque a gente está falando que cantavam hinos, que louvavam. Se Deus se importa com o louvor, o que isso, essa frase bíblica, porque eu estou mostrando desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o que isso impacta a minha e a sua vida? Vamos pensar um pouco. Pensa, Deus, o Senhor se importa de fato com canções. Deus, de fato o Senhor se importa com cânticos. De fato a igreja primitiva, ela louvava, é isso que o verso 47 vai dizer, eles seguiam louvando a Deus. O que essa percepção e essa noção bíblica impacta a minha e a sua vida? Voltando para Atos, eles dizem, olha, eles estavam lá no verso 47, louvando a Deus. Mas eles faziam isso todos os dias. E eu não estou dizendo que você tem que vir todo dia para a igreja. Mas isso é a beleza dessa passagem. Porque você não louva só no templo. Eles também faziam isso nas casas. Mas quando eles chegavam no templo, eles faziam isso de forma unânime. E lembra que a gente falou isso quando a gente fala de comunhão. Então eles pegavam esse aspecto da comunhão, eles estavam alimentados pela palavra de Deus, afinal a igreja primitiva cantava salmos e outros cânticos mais, mas cantava também o livro de salmos. Então eles estavam lá na comunhão, eles estavam no partir do pão, eles estavam evoluindo na oração e no desenvolvimento da palavra de Deus, e eles faziam isso louvando. Porque está tudo ligado. Está tudo junto, nossa expressão de louvor, ela é decorrente de toda essa nossa vida. E essa nossa vida, ela é dos outros 6 dias. O que a gente cantou ontem para o Senhor? Qual a canção que a gente cantou ontem para o Senhor? Eu estou falando de louvor mesmo. Qual louvor Deus ouviu do seu lábio e do meu ontem? Eu e você precisamos ser lembrados disso, meus irmãos. Porque isso impacta diretamente o que a gente vem louvando ao longo da semana, impacta diretamente a nossa adoração dominical. E o nosso desafio ao longo dessa série é dizer, olha, não fique preso ao domingo, mas viva isso nos outros 6 dias. E eu te encorajo, louve todos os dias, meus irmãos. Coloque todo dia louvor na sua casa, na ida para o trabalho, na volta, quando você puder. Na sala de casa, no quarto, onde você puder, coloque. Louve ao Senhor. Não espere o domingo para a gente voltar a louvar a Deus. Louve a Deus todos os dias. Como nós temos louvado ao Senhor. Só que um outro aspecto do louvor não é só que Deus se importa com o louvor, mas o louvor, e por que Deus se importa, ele é, antes de tudo, um ato espiritual. Então, antes de ser uma melodia, antes de ser uma corda batendo, um tambor tocando, uma voz audível cantando, antes de ser tudo isso, ele é espiritual, ele começa aqui. Porque afinal, se eu e você lembrarmos da mulher samaritana, lá em João,
Deus procura adoradores que o adorem em, mais forte, em espírito e em. Então a adoração, ela é, antes de mais nada, espiritual. Antes de ser aqui, antes de ter luz, antes de ter teclado, bateria, antes de tudo isso. Antes de começar às 11 horas o culto, ou às 11h05, como queiram. Ela é espiritual. E eu e você precisamos guardar no coração, porque isso eleva a nossa responsabilidade enquanto aqueles que louvam ao Senhor. Efésios 5, a partir do verso 15, vai falar o seguinte: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Não sejam como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Aí ele fala o seguinte: mas deixem-se encher pelo Espírito. Só que é maravilhoso que tem o verso 19. E é quase como se Paulo tivesse: sabe como é que vocês deixam ser cheios pelo Espírito? Eu vou explicar para vocês, está no verso 19. Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Porque o louvor, a expressão de louvor, ela é antes de tudo espiritual. E é uma das formas que a gente tem de ser ainda mais cheio no Espírito. Deus está lá derramando ainda mais do seu Espírito quando eu e você estamos intencionalmente adorando a Ele, louvando ao Senhor. Ah, mas eu estou fraco, então louva. Ah, mas eu estou triste, então louva. É quase a Cassiane lá cantando para a gente de novo. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. É isso aí, ela foi inspirada por Deus para escrever isso. Porque não existe um cenário que despreze o louvor. E o louvor a Deus. Não existe. Não vamos esperar ser cheio para louvar. Nós somos cheios porque louvamos. E é por isso que há batalha espiritual também no meio do louvor. É por isso que há distração, por isso que o nosso coração é roubado, por isso que a gente se chateia, por isso que a gente quer criticar, por isso que tem tudo isso. Porque o inimigo sabe que isso é uma expressão espiritual. Antes de mais nada. Então eu e você precisamos ser intencionais no louvor ao Senhor. Gálatas 5, 22, está falando sobre o que? O fruto do Espírito. E aí ele fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu acho interessante como ele menciona a alegria. Porque sabe o que Atos 2,46 está dizendo? Está dizendo que a igreja, ela louvava com alegria e sinceridade de coração. Porque afinal a reunião deles era assim. Então se a reunião deles era assim, o louvor deles era assim. E de fato essa alegria não é uma alegria assim comum. A expressão lá no grego é uma alegria de quem salta de alegria. É uma alegria que excede. E essa expressão traduzida como sinceridade de coração, ou algumas expressões aí, algumas traduções vão ter singeleza de coração, ela é uma palavra que no grego é como se fosse sem nenhuma pedra, com uma terra plana, sem pedregulho, sem pedras. Por quê? Porque esse é o nosso coração, é como o nosso coração. Por isso que João 4 está mandando a gente adorar em espírito e em verdade, é essa terra plana para que o Senhor possa caminhar na nossa vida através do louvor e da adoração. Com alegria e com sinceridade de coração. Eu e você podemos esperar ações de Deus, ações espirituais de Deus na nossa vida, enquanto louvamos. Eu e você precisamos ter essa santa expectativa de que Deus vai fazer algo em nós e apesar de nós durante os louvores. Não podemos encarar isso como cânticos, apenas como melodias humanas. Não, nós temos que encarar isso como uma expressão espiritual no nosso coração de louvor ao Senhor. E podemos sim, meus irmãos, ter expectativa de que Deus faz algo em meio aos louvores. Amém? Como eu e você temos louvado no nosso espírito ao Senhor. Como foi esse louvor dessa manhã de repente?
como a gente se conectou em espírito com o nosso Deus. Eu sei que para quem toca é mais difícil às vezes, porque a gente está ali e é um desafio, que você está pensando nas coisas, mas todos nós somos chamados a adorar em espírito e em verdade. Como nós abordamos, como nós buscamos ser cheio do Espírito. A Bíblia fala, isso é com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Mas não é só isso. Deus se importa com louvor? Sim. O louvor é, antes de mais nada, uma expressão espiritual? Sim. Mas ele não é só uma expressão espiritual, ele também é uma expressão corpórea. Afinal, nós habitamos dentro de um corpo. Né? Alguns já sentindo as dores dessa nova idade desde ontem, outros ainda não. Os irmãos estão melhores que eu. Alguns estão já no Torcilax ali. Cadê o Vinícius? Deus te abençoe, meu irmão. Outros não, mas todos nós habitamos nesse corpo aqui, meus irmãos. É o que Deus deu pra gente mesmo, não tem o que mudar. Nasce bonitinho assim, cadê ele? Nem sei, cadê meu filho mais? Nasce bonitinho assim, ó, chegou, pronto. Depois fica assim, meu irmão, tá ruim mesmo, né? Mas, irmãos, brincadeiras à parte, louvor é além de uma expressão espiritual, uma expressão corpórea. Ou seja, passa pela nossa expressão de corpo aqui nessa terra. Afinal, Deus te deu uma voz, foi para falar mesmo, para louvar. Isso está desde também do Antigo Testamento, isso não é um fenômeno pós-moderno, isso não é coisa do século 21, isso não é coisa de uma geração nova, isso não tem nada a ver. Porque não foi nessa geração agora que nasceu o corpo, não. Isso já existe, então eu e você precisamos pensar sim, como a nossa expressão espiritual passa através da nossa expressão corpórea. Fato. Não tem para onde correr. Lucas 1 narra algo que é maravilhoso e eu quero que você pense nessa expressão de alegria. Porque o Atos está falando que a igreja estava lá em alegria, em sinceridade de coração. E o que acontece em Lucas 1, no verso 41, é o seguinte. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, Maria já grávida foi lá visitá-la, o bebê agitou-se em seu ventre. Aqui é João Batista. Isabel ficou o quê? Cheia do Espírito Santo. Verso 44. Logo que a saudação chegou aos seus ouvidos, o bebê que estava em seu ventre agitou-se de alegria. Opa, onde há esse enchimento do Espírito, há também esse agito de alegria, amém? Sabe uma expressão que é usada semelhante a esse salto de alegria? É Atos 3. Quando aquele paralítico, aquele coxo, ele é curado, a Bíblia menciona que ele salta e sai ali saltando e louvando ao Senhor pela cura que recebeu. Lucas 2, a partir do verso 13 diz o seguinte: de repente uma grande multidão, o anúncio do nascimento de Jesus, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, os quais ele concede o seu favor. Os anjos apareceram fazendo o quê, meus irmãos? Louvando. Agora eu e você, não sei se é uma empolgação minha, mas eu e você é difícil a gente ler esse texto imaginando que os anjos chegaram lá baixinho assim. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. E os pastores lá olhando. Aos homens, as ovelhas. Meus irmãos, claro que os anjos chegaram aqui com alegria, com louvor nos lábios, dizendo paz na terra, glória a Deus nas alturas. E aí a resposta é que no versículo 20, os pastores voltam glorificando e louvando a Deus. Você já tentou presentear alguém? Principalmente quem tem linguagem de amor presente fica frustrado. Quando você presenteia alguém e aí a pessoa faz o quê? Obrigado. Não precisava, esse dói mais, né? Se não precisava, dá de volta, né? Eu tinha gasto esse dinheiro. Precisa não? Meus irmãos, você já presenteou alguém, a pessoa tipo assim, aí você tá lá ansioso, né?
Minha esposa comprou umas roupas novas aí pra gente usar os 3 combinando. E eu tô lá, mas eu queria ir com essa blusa aqui. Mas eu comprei as 3 lá pra gente usar junto. E eu tô lá, ai, Jesus, fiz tudo errado. Por quê? Porque você quer usar, né? Você deu presente, você quer que a pessoa use. É muito ruim você presentear e não ver nenhuma expressão no rosto da pessoa de gratidão, de alegria, de felicidade. Ontem ela me deu um presente que era para botar no carro assim e transformar lá o carro num CarPlay, que o nosso não tem. Mas ela queria me dar roupa. Só que para mim, tá tudo bem, eu já tenho roupa. E aí eu pedi isso, mas aí ela comprou isso e uma blusa, né? Mas o intuito era que eu não ficasse tão feliz com o objeto por carro, afinal, não esperava essa empolgação. E aí ela disse, não, mas não fica triste, eu tenho aqui. Só que eu fiquei empolgado com o negócio do carro já. E aí, mas tem essa roupa aqui também. Meus irmãos, é porque a gente se alegra em receber. E tudo que a gente sente, a gente expressa. Se você tem uma xícara de café, e você vai lá e bate nessa xícara de café, vai sair Coca-Cola? Não, vai sair café. Então, se a alegria do Espírito em nós, o nosso corpo vai expressar alegria. Se há contentamento do Espírito em nós, o nosso corpo vai expressar louvores de contentamento. Se há gratidão em nós, o nosso corpo vai expressar gratidão. Faz sentido ou eu estou ficando louco? Faz sentido, amém. Alguns, não é bem assim, pastor. Meus irmãos, que a gente possa ter alegria no Senhor. Isso a despeito das circunstâncias, sabe? Atos nos mostra algo maravilhoso. Além dessa igreja que louvava, Atos 16, vai contar a cena de Paulo e Silas quando eles estão presos. E aí Atos 16, verso 25, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviram. Então eu não consigo imaginar que Paulo e Silas, poderoso Deus. Não, eles deviam estar lá como? Poderoso. E aí cantando assim, eu não vou cantar porque eu já me aposentei disso. Mas eles estavam lá. É difícil, né? O pastor sempre fica ali com o microfone na mão, o pessoal já dá um mudo ali. Mas certamente se os presos estavam ouvindo, gente, eles estavam expressando isso com muita intensidade, com muita gratidão no coração, dizendo a despeito do cenário, porque nós estamos louvando no meio de uma prisão, porque nós queremos ser cheios do Espírito. Agora, eu e você podemos, de fato, ter diferentes personalidades e jeitos, está tudo bem. Nem todo mundo vai ter que gritar igual o pastor, nem todo mundo vai ter que pular, dançar, não é sobre isso. O que é, de fato, é que de alguma forma vai resvalar na nossa expressão corpórea. Isso vai. Os salmos feitos para a gente cantar e adorar, pelo menos 41, eles têm comandos expressos dizendo, cantem dessa forma, louvem ao Senhor dessa forma. E o Salmo 150, que é o que termina ali esse saltério, né, esse livro de Salmos, ele diz o seguinte, Salmo 150, aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem no seu magnífico firmamento, louvem pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Nada aqui é circunstância. Aqui é tudo sobre quem ele é, ou pelo que ele já fez. Aí fala assim, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira e harpa, louvem com tamborim, com danças. Louvem com instrumentos de corda, com flauta, louvem-no com símbolos sonoros, louvem com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, ou então tudo que tem fôlego, faz o quê? Louve ao Senhor. Salmo 63 diz o seguinte, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Verso 4, assim eu bendirei enquanto eu viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Gente, lábios que adoram, mãos que são erguidas, não são um fenômeno pós-moderno. Isso está desde todo o Antigo Testamento. É um clamor do nosso Deus dizendo, expresse com o seu corpo o louvor ao Senhor. Adore, seja intencional. Geralmente, se a gente colocar, e aqui não é um comentário só meu, é um comentário de vários comentaristas e de livros que eu li a respeito de adoração,
Geralmente, se a gente fala, mas eu sou mais tímido, eu sou mais acanhado, tá tudo bem. Mas você já expressou mais alegria, mesmo diante da sua personalidade, do seu temperamento? Você já expressou mais alegria em algum outro momento do que no momento de adoração e louvor? Você já deu um sorriso maior em algum outro momento do que no momento de adoração e louvor? Você já deu um salto maior do que no momento da adoração e do louvor? Você já celebrou mais alguma coisa do que no momento da adoração e louvor? Então isso mostra que quando o seu coração está cheio dessa alegria, você de alguma forma expressa. De novo, nem todo mundo aqui vai louvar. A ideia não é estabelecer um padrão, longe disso. Deus te fez com essa individualidade mesmo. Deus te criou dessa forma mesmo. Assim como me criou cada um de nós. Mas a questão é que a gente não pode usar, às vezes, a nossa própria timidez para a gente dizer, não, então eu não vou me prostrar, eu não vou cantar mais alto, eu não vou erguer minhas mãos. Irmãos, todos nós somos chamados a expressar o que há no nosso espírito, o Espírito Santo de Deus em nós, através do nosso corpo, das nossas ações, porque nós fazemos isso em outros lugares. Porque não fazer no meio do louvor. Você não seja barrado por suas próprias limitações, pelas minhas, pelo meu jeito de ser, pelo seu jeito de ser, pelos outros, o que os outros vão pensar. Eu já fui limitado dessa forma assim. Ah, não, mas os outros vão falar isso, aquilo. Não mais. Não mais. Fecha teu olho, adora o Senhor. Fecha teu olho, adora o Senhor e vai para cima. Já teve irmãos que chegaram para mim, pastor, não consigo bater palma. Não bate, mas canta, tá tudo bem. Não é que todo mundo tem que bater palma no mesmo tempo. Vai para cima, louva o que Deus te deu. Da forma como Ele te deu. Agora, seja o seu melhor. Minha voz não é boa, então dá o melhor da sua voz ruim. Faz sentido? Eu estou dando o melhor da minha voz ruim também. Ah, mas eu bato palma fora do ritmo. Vai no contratempo, tá tudo bem. Aqui brasileiro, a gente vai aqui no contratempo, tá tudo certo. O importante é que você se expresse, meus irmãos. O que eu quero que vocês entendam é que primeiro começa em nós, no nosso espírito. Mas vai passar pela nossa expressão corpórea. Não tem como ficar aqui, senão nós seríamos só almas assim, louvando ao Senhor. E nós não somos. E o desejo é que a gente seja essa igreja, como a igreja primitiva, uma igreja que é alegre, que é sincera de coração e que louva a Deus. E faça isso na sua semana, meu irmão. Já acordei meu filho várias vezes, batendo palma, cantando. Tenho que melhorar, porque depois minha esposa olha para mim e fala assim, estava quase também. Mas louve na sua casa, louve onde você estiver, louve no carro. Não espere para o domingo. Não espere, não guarde sua adoração, não guarde o que Deus ministrar ao seu coração para o domingo. Louve durante a semana. Eu quero só lembrar o que Romanos 12 fala para a gente. Romanos 12:1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nossa expressão corpórea, nosso sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é um culto racional. Então, não estou pedindo ninguém aqui para sair feito doido. Tá? Domínio próprio, controle, racionalidade. Você adora com alegria, mas também com entendimento. Você ora e louva no espírito, mas você também ora e louva no entendimento. Decência e ordem na casa do Senhor. Mas toda a nossa alegria na casa do Senhor também. E em casa também, porque nós somos cheios do Espírito. Então, para a gente terminar, e eu quero com isso encorajar o seu coração a ter esse momento agora, nós vamos louvar, e eu quero que você se derrame diante do Senhor, você se permita, talvez, louvar como você nunca louvou antes. Mas, meus irmãos, primeiro, louve ao Senhor todos os dias. Louve ao Senhor todos os dias. Tenha playlists aí no seu celular para você colocar. Adore. Adore ao Senhor, louve ao Senhor. Não escute outra coisa, escute louvores ao Senhor. Vai edificar a sua vida, eu tenho certeza disso. Adore sozinho, louve em casa, louve com seu esposo, com a sua esposa, louve em família, louve. Todo ser que respira, louve ao Senhor.
Louve no domingo sem inibição. Louve de diferentes formas. Erga suas mãos, se ajoelhe, se prostre. Ofereça a Deus um verdadeiro sacrifício de louvor. Jesus, em Lucas 4, ele está iniciando o seu ministério. E aí ele faz uma leitura, não sei se você já leu essa passagem, mas ele faz uma leitura do rolo de Isaías, porque ele está na sinagoga. E aí dão um rolo, não é ele que escolhe, dão a ele um rolo de Isaías. E aí ele lê um texto de Isaías que é: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E ele começa a ler isso e ele diz: olha, essa profecia se cumpriu em mim hoje. E ele está apontando para o que vai acontecer conosco também no dia da sua vinda. Libertação, ele veio operar em nós. E eu termino lendo Isaías para que você entenda a dimensão do que Deus quer fazer na minha e na sua vida. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Jesus Cristo para aqui. Isaías continua. O dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. E um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Minha oração é que nós recebamos desde já essa realidade eterna, hoje aqui na terra. Esse manto de louvor sobre nós. Esse óleo de alegria sobre nós. O derramar do Espírito sobre nós para que nossa expressão de louvor seja a melhor para o Senhor. Não tente imitar ninguém, não tente performar para ninguém. Deixa Deus usar você da forma como você é, para extrair de você o melhor louvor para Ele mesmo. Porque o louvor é primeiro espiritual. Mas Deus se importa com o louvor. E a igreja primitiva entendeu isso. E a igreja primitiva era uma igreja que louvava a Deus. Que eu e você possamos então, nessa manhã, sermos encorajados a louvar ao Senhor em todo o tempo. E eu te encorajo para, nesse tempo agora de louvor, se derramar diante do Senhor. Deixa Deus ministrar o meu, o seu coração. Para que eu e você sejamos realmente adoradores e aqueles que extraem o perfeito louvor ao nosso Deus, em nome de Jesus. Olá, eu sou o Pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.